Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Apocalipse 20, versículos 11 a 15, meus irmãos, nós estamos falando no tema intimidade com Deus. E hoje eu falo com você no tema intimidade até o fim. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Todo mundo achou? Amém? Fácil, né? Apocalipse é fácil. Diz assim a palavra: E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E o mais importante, meus irmãos, versículo 15: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Intimidade até o fim. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Deus, nós queremos te agradecer porque nós podemos estar na sua casa nessa noite, ó Pai, diante da sua palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o frio não nos venceu, porque o diabo não nos venceu, porque o Senhor tem nos atraído pelo Espírito Santo do Senhor até este lugar, ó Pai. O que fará separação entre nós e o Senhor? Nós estamos aqui para ouvir ao Senhor, nós estamos aqui para estarmos em comunhão com o Senhor. Nós poderíamos, ó Deus, estar em qualquer outro lugar, mas nenhum desses lugares seria tão importante e tão bom quanto estar diante da sua presença nessa noite, nesse momento, para ouvir e estar em intimidade com o Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, porque nós somos privilegiados em podermos estar nessa noite diante do Senhor, diante da sua palavra, na comunhão dos santos, para ouvir a palavra que vem do Espírito Santo diretamente à nossa vida. Louvado seja o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Intimidade até o fim. Pastor, a gente está há um mês falando sobre intimidade com Deus, e agora, praticamente no último encontro, você vem com Apocalipse, né? E, poxa, juízo final. O que esse assunto, o que esse tema tem a ver com intimidade com Deus? Eu falei para você prestar atenção no versículo de número 15, porque o versículo de número 15 é o versículo mais importante dessa noite. E o versículo de número 15, ele diz: aquele que não foi achado no livro da vida. Meus irmãos, não estar escrito no livro da vida significa não estar em comunhão, em intimidade com Deus. Ter o nome escrito no livro da vida é o resultado de uma vida em intimidade com o Senhor. Juízo final é um assunto que a gente precisa pensar sobre ele, é um assunto que nós precisamos refletir, estudar. Você pensa sobre isso? Você pensa sobre o juízo final? Será que não? Você deveria pensar, você deveria meditar sobre o juízo final. Sabe por quê? Porque você vai estar lá, porque você estará lá. Você precisa pensar sobre o juízo final, você precisa meditar sobre o juízo final, porque nós estaremos lá.
todos nós estaremos lá. Então esse é um assunto ao qual nós devemos nos debruçar sobre ele, nós devemos meditar sobre ele, é um assunto que nós devemos refletir sobre ele, porque na verdade todos estaremos lá. E no versículo de número 12, diz que todos os homens, grandes e pequenos, estarão lá. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que Adão estará lá. O último homem que nascer na face da terra, antes da vinda de Cristo, ele estará lá também, grandes e pequenos. Então lá é um lugar, o juízo final, o momento do julgamento, será um lugar onde não haverá lugar para soberba. Pessoas grandes como reis estarão lá, mas pessoas pequenas, como o mais humilde dos homens, ou talvez o mais pobre dos mendigos, ele estará lá também. Então lá não terá essa que nós estamos acostumados por aqui de, sabe com quem que você está falando? Sabe quem sou eu? Eu sou o doutor fulano, eu sou o grande fulano. Lá não vai ter nada disso, porque todos estarão lá, ajoelhados perante o Cordeiro. Será um momento, meus irmãos, mais ou menos assim, né? A palavra de Deus, ela nos diz que os homens estarão levando suas vidas normalmente, como nos dias de Noé. Estarão se casando, estarão dando festas, estarão cuidando das suas coisas, fazendo os seus afazeres, e de repente as trombetas elas irão tocar. Não se preocupa não que nenhuma trombeta vai tocar, a gente vai fazer teatro não, né? As trombetas elas irão tocar, o céu ele vai se rasgar, e então nós veremos os anjos no céu, mas todos nós veremos, além dos anjos no céu, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, sentado sobre o grande trono branco, e então começará o julgamento. E eu preciso perguntar para você nessa noite, como fica o seu coração quando você pensa sobre isso, quando você pensa que haverá um julgamento e você estará ali, diante do trono do Senhor, sendo analisado. A Bíblia ela nos diz que se abrirão livros e nós seremos julgados pelas coisas que estiverem escritas nos livros, no plural, não é singular. E naquele dia, meus irmãos, pelo menos 9 livros, segundo a teologia, serão abertos. E entre esses 9 livros, pelo menos 8 livros, eles conterão as nossas ações, os nossos feitos, aquilo que nós fazemos, principalmente de ruim. E em contraponto haverá um outro livro, que é o que nós mais conhecemos, que é o livro da vida. Nos outros 8 livros, todos nós estaremos registrados com os nossos feitos, com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós não fazemos. Mas no livro da vida estarão registrados apenas os salvos, apenas os aprovados pelos outros 8 livros. E meus irmãos, nós precisamos sinceramente meditar nisso, porque a trombeta vai tocar, o julgamento do Senhor, ele vai começar, e o primeiro livro será aberto. Eu não vou ler todos os textos, meus irmãos, porque realmente eu vou ficar aqui muito tempo se eu for ler todos os textos. São 9 livros, mas você anota, está ali na tela, depois você lê na sua casa, depois você presta atenção nisso. O primeiro livro será aberto, provavelmente o Senhor, ele não realizará esse julgamento sozinho. Os adolescentes estão estudando um pouquinho sobre a questão dos anjos. Os anjos ajudarão o Senhor no julgamento, os mártires ajudarão o Senhor no julgamento, está na palavra. E o Senhor dirá para o anjo: anjo, vê aí o livro da
natureza, Salmo 19, versículos 1 a 4. E quando chega no livro da natureza, nós vemos todos os tipos de perversões que estão sendo cometidos, que já foram cometidos durante a história contra a natureza do Senhor. Estou sendo gravado, né? Isso é um problema nos dias atuais. Mas quando nós chegamos no livro da natureza, Deus ele vai e faz o camarada macho, homem, e ele em algum determinado momento da vida dele, ele diz assim: eu não me sinto homem, eu não sou homem, eu vou mudar o meu nome, eu vou mudar o meu corpo, eu vou fazer incisões cirúrgicas no meu corpo, e eu vou modificar aquilo que Deus fez, modificando a natureza da criação do Senhor. Salmo 19, versículos 1 a 4 nos diz que a natureza julgará os homens. É o começo do concílio, né, pastor Yuri? Revelação geral, natureza como julgadora do ser humano. E a palavra nos revela que mudar a natureza é um pecado contra o Senhor. E aí o homem muda a sua natureza sexual, a sua natureza biológica, a mulher muda a sua natureza sexual, a sua natureza biológica. Vem um camarada e casa os dois, e se diz um pastor, um servo de Deus, conhecedor da palavra, e vai contra também as escrituras. Ai daqueles que tais coisas fazem, e ai daqueles que consentem com aqueles que fazem essas coisas. Romanos capítulo de número 1 está falando sobre natureza. Estará tudo registrado no livro da natureza. São coisas que não ficarão por isso mesmo, porque o livro da natureza será aberto naquele dia. Anjo, abre aí o livro da natureza. E a pessoa ela vai virar para Deus e vai dizer: Senhor, mas eu não sabia. Dobre os joelhos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lago de fogo. Lago de fogo. A cantora Bruna Carla está passando uma dificuldade esses dias, né? Porque ela se posicionou nessa questão. Irmão Jaime, nessa semana, se eu não me engano, a gente estava conversando na internet lá a respeito desse tema, né? Um cristão se posicionou a respeito disso daqui e está sendo enxovalhada por causa disso daqui. Mas é muito fácil enxovalhar uma cantora, é muito fácil enxovalhar um cristão, um pastor, um crente lá, seja o que for. Mas eu quero ver, meus irmãos, quando nós estivermos diante do trono do Senhor: olha, Senhor, eu não sabia. Ajoelha, adora, lago de fogo. E lá vai, para sempre, né? Para sempre. Anjo, segundo livro da consciência, Romanos capítulo 2, versículos 15 a 16. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E aqui, meus irmãos, estará registrado tudo aquilo que acusa a nossa consciência. Nós falamos muito isso na escola dominical alguns tempos atrás, não é verdade? O nosso Deus, Ele não jogará ninguém no inferno. O Senhor Jesus, Deus o Pai, não jogará ninguém no inferno. Mas o que nos joga no inferno são os nossos pecados e a nossa consciência acusando e testificando contra nós mesmos. E aqui, meus irmãos, no livro da consciência, Romanos 2, versículos 15 a 16, entra tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Nós vivemos dias extremamente difíceis, né? A pessoa chega lá na sua casa: estou com fome, estou precisando de alguma coisa. E aí vem alguém e fala com você: olha, marido ou esposa, né? Tem
uma pessoa aqui fora pedindo comida, manda esse vagabundo embora. A pessoa vai embora, depois a gente dá aquele bifão bonitão pro cachorro. Livro da consciência, os nossos atos que irão contra tudo aquilo que é bom. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele não está em comunhão, ele não está em intimidade com o Senhor. E aqui entra, meus irmãos, tanta coisa: assassinos, assaltantes, aqueles que podiam talvez ter feito muito mais para Cristo e não fizeram. Consciência, a nossa consciência nos acusa em muitas áreas da nossa vida. E a gente falou tanto sobre isso hoje pela manhã na nossa EBD. Como nós poderíamos servir a Deus de uma forma melhor? Nós estamos infinitamente aquém da forma como um judeu serve a Deus. Nós estamos infinitamente aquém da dedicação que um muçulmano oferece ao seu Deus. E nesse dia, meus irmãos, no momento do julgamento, a nossa mente ela vai acusar: eu poderia ter feito algo mais para Deus, mas não terá mais jeito, porque eu não fiz, o tempo passou, o mundo se foi. Eu não terei como voltar no tempo e mudar as coisas. Coisas ruins que eu fiz contra as pessoas, coisas boas que eu deixei de fazer para Deus, é um monte de coisa que acusará na nossa mente. Quanta coisa nós fazemos, quantas coisas praticamos, quanta falta de amor. A consciência vai doer naquele dia. Resultado de falta de intimidade com Deus. Anjo, o nome está no livro? Não estou vendo nada aqui não, Senhor. Não tem nada aqui. Terceiro, livro das lágrimas, Salmo 56, versículo de número 8. Aqueles que fazem o seu próximo chorar. Os maridos que largam suas esposas para se deitarem com prostitutas, aqueles que fazem seu próximo chorar, os ofendendo, os maltratando, fazendo toda sorte de coisas erradas e horrendas. Quantas vezes nós magoamos o nosso próximo, nós fazemos coisas que ferem a alma do outro. Nunca se falou tanto na necessidade de cura interior, de cura emocional. Nunca psicologia foi uma faculdade tão acertada para se fazer. Por quê? Porque as pessoas estão doentes emocionalmente, porque umas estão ferindo as outras, se machucando, fazendo as pessoas chorarem. Livro das lágrimas, filhos que fizeram seus pais chorarem. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus invisível, mas Ele é também um Deus real. Ele é um Deus que vê tudo, Ele é um Deus que anota tudo. As filhas que deixaram suas mães em pranto, que fizeram isso ou aquilo. Quantas vezes nós fazemos o nosso próximo chorar? Quantas vezes as pessoas nos levam a chorar também? Ah, mas e agora, Senhor? Anjo, o nome está aí? Não. Lago de fogo. As pessoas serão julgadas de acordo com aquilo que estava escrito nos livros. Ai, meu Senhor, mas me perdoa, eu não sabia que isso te ofendia. Você está falando com a pessoa errada. Eu não sou advogado, eu sou juiz. Lago de fogo. Advogado defende, juiz condena ou absolve. E a pessoa vai, e por mais que muitos segmentos religiosos tentem dizer o contrário, a pessoa vai para o lago de fogo para sempre. Não tem retorno, não tem volta, condenação eterna. Quarto, livro da lei do Senhor, Salmo 119, versículo de número 18.
E quando chega na lei do Senhor, meus irmãos, não consta que o homem e a mulher devem ser viciados, furtadores. Ah, mas eu nunca roubei ninguém, eu sempre fui uma pessoa extremamente honesta. Sério mesmo? Até uma coisa que nós pegamos emprestado e não devolvemos é um roubo, é um furto. Ah, mas eu não sou viciado em nada, eu não tenho problema com bebida, eu não tenho problema com cigarro. Mas e a pornografia? E os sites proibidos? E todos os outros tipos de coisas viciantes que te agarra de uma maneira que te amarra naquilo ali. Livro da lei do Senhor. E no livro da lei do Senhor consta que o homem ele não pode ser idólatra. Está nas escrituras: a minha glória eu não darei a outro. E uma das coisas que mais dói ao coração do Senhor é exatamente a idolatria. A idolatria é uma coisa que tem levado muita gente para o inferno. A idolatria, a adoração a imagens, algo criado por Bonifácio lá em 406. Esse camarada certamente, em 609, esse camarada certamente, ele já está condenado e está aguardando todos aqueles que serão condenados também por adorar imagens, por buscar imagens, por dar glória de Deus a seres e objetos que não têm vida, que não têm poder. O Senhor, Ele não terá por inocente aquele que dá a glória dele para outra coisa, para outra pessoa. É, pastor, é verdade, os católicos são grandes idólatras, e os crentes não? As nossas arcas da aliança, os nossos candelabros, os nossos cantores sagrados. Eu penso, meus irmãos, que uma igreja, e quando eu falo igreja, estou falando da Manancial não, tá? Estou falando do povo de Cristo. Uma igreja que não está pronta, espiritualmente falando, para vencer o frio, essa igreja nunca vai vencer o diabo. Nós estamos num número bacana, apesar do frio, mas se o Sérgio Lopes estivesse aqui essa noite, se a Bruna Carla estivesse aqui nessa noite, se nossa, já pensou o Fernandinho aqui nessa noite, eu ia ter um problema sério, eu precisaria da polícia militar para fechar essa rua. Idolatria, idolatria cristã, idolatria evangélica. Recentemente eu passava pela Beira Rio, não falando mal da igreja, a igreja não tem culpa não, tá, meus irmãos? Mas eu estava passando pela Beira Rio e o trânsito não fluía, não andava. E eu pensei, a obra, não era obra, era só o pastor Cláudio Duarte que estava no Projeto Vida. A igreja não tem culpa, a igreja tem que trazer o pregador mesmo. O problema está nos idólatras, entende? E você chega no livro da lei do Senhor e diz: a minha glória não darei a outro. E existem tantos tipos de idolatria, e a gente fica focado só na idolatria católica, não é? Ah, São Jorge está na lua. Nos anos 60, 3 astronautas chegaram na lua, tiraram foto de tudo, menos de Jorge, né? Jorge não estava lá, tinha dado uma voltinha. Então Deus, ele dirá: olha, não me adorou lá na terra, não é? Ah, Senhor, mas Senhor, lago de fogo, eu não tive intimidade com você na terra para você me chamar de Senhor. Intimidade. Quinto, o livro dos evangelhos. Aqui eu não vou ler um texto específico, meus irmãos, porque são muitos textos, são diversos textos. Mas o que eu quero dizer para você é que muita gente vai dizer assim: olha, eu não sabia, ninguém nunca falou para mim, ninguém nunca pregou para mim, ninguém nunca chegou para mim e disse: olha, Jesus é a ponte de salvação. Mas olha,
a terra ela nunca ficou sem evangelho. Quando não tinha quem testemunhar, Deus ele levantou uma jumenta, não é verdade? Depois a jumenta morreu, ele levantou os profetas, e a palavra de Deus ela nos diz que no momento que faltaram os profetas, as pedras clamarão. Porque a terra, ela não fica sem evangelho. O primeiro evangelho foi o evangelho da justiça, foi pregado por Noé, está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Depois veio o evangelho da lei, pregado por Moisés, Êxodo 31, versículo 18. Virá o evangelho, depois veio o evangelho pregado aos espíritos por Jesus Cristo, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 19. Mas não parou por aí. O evangelho da graça é o evangelho que está sendo pregado atualmente pela igreja, Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Depois virá o evangelho do reino, aquele que será pregado pelos 144 mil eleitos do Senhor. Ainda haverá também, meus irmãos, o evangelho das boas novas, em Isaías capítulo 52, versículo de número 7, que eu pessoalmente não sei se ele será pregado no milênio ou se ele será pregado no céu. Eu sei que ele será pregado de alguma maneira, ele será pregado. A terra nunca ficou sem evangelho. E aí alguém naquele dia vai dizer assim: ai, mas eu não sabia. Como você não sabia? Como você morava numa cidade como Volta Redonda, onde você tem igreja em cima de igreja, e você não sabia? Como você vivia num país como o Brasil, que eu não sei dimensionar quantas igrejas existem no nosso país, quantas igrejas tem no seu bairro, e vai dizer que não conhecia o evangelho? Então o Senhor dirá: olha, sexto livro das palavras, Malaquias capítulo 3, versículo 16, Mateus capítulo 12, versículo 36. E eu posso dizer para você nessa noite que tem poder nas suas palavras, poder para abençoar, poder para amaldiçoar. A própria Bíblia ela diz que são as nossas palavras quem nos julgam. Pensa nisso comigo nessa noite. São as nossas palavras que nos julgam. Aqui, meus irmãos, eu não vou nem colocar todos os políticos mentirosos, sem vergonhas, que a gente tem no nosso país. Você pode defender esse ou aquele, são todos, que o Senhor me perdoe, salafrários, mentirosos, enganadores, cheios de engodo e engano. Ele engana você, ele engana a mim, mas ele não enganará os anjos juízes do Senhor. As pessoas que falam e não cumprem, né? Hoje esse é um problema cristão. O falar e não cumprir, sendo que Jesus nos ensinou que o nosso falar deve ser o quê? Sim, sim? Palavra, não é? Palavra. Crente antigamente tinha palavra, se ele falava alguma coisa todo mundo acreditava. Atualmente, se um crente fala alguma coisa todo mundo duvida. Ah, é crente, melhor não acreditar não. Livro das palavras, seremos julgados por tudo: palavrões, blasfêmias, murmurações, palavras que servirão de prova contra nós mesmos. É interessante, meus irmãos, que no direito penal essa é a nossa máxima: ninguém precisa gerar prova contra nós mesmos. Mas no tribunal de Deus parece que é bastante diferente, porque tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Muito parecido com a lei americana, né? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos contra Deus, as blasfêmias contra o Senhor, as nossas murmurações. A gente brincou sobre isso semana passada, né, Will? Né, a gente sempre passa ali para pegar o Will na vinda para cá. E aí a Liniele perguntou para ele assim: e aí, Will, como é que foi sua semana? Tudo bem? O que aconteceu de novo? Ah, nada não.
E aí eu brinquei com o Will, né? E falei: Will, nada não? Uma semana, 5 dias de cuidado de Deus, de proteção do céu. Nesse momento Deus está virando para Gabriel e está falando: Gabriel, como é que está o Will aí? Ih, Senhor, essa semana a gente fez muita coisa por ele, e ele está falando que eu não fiz nada? Que menino ingrato. Mas é uma brincadeira, claro. Mas, meus irmãos, nos leva a pensar quantas e quantas e quantas vezes nós murmuramos contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. Ele está trabalhando por nós todo dia, o tempo todo, de segunda a segunda. A palavra diz: o nosso Deus não dormita. Isso significa o quê? Ele não dorme, Ele trabalha por você até quando você está dormindo. E muitas vezes nós blasfemamos contra Ele: o Senhor, Ele me abandonou, o Senhor não está me vendo, o Senhor não liga para mim. Livro das palavras. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu brinco muito com a Liz. Essa semana eu brinquei com ela nisso. Eu não sei o que eu fiz lá, que ela falou assim: você é maluco. Eu falei assim: é? A Bíblia fala assim: ai daquele que fala contra o seu irmão, tu és raca. Raca significa louco, né, em hebraico. Será réu de juízo. É uma brincadeira, mas nós precisamos entender que tudo aquilo que nós falamos, nós daremos conta. Mateus 12, versículo 36. 7º livro será aberto. O livro dos segredos, Romanos capítulo 2, versículo 16. Sabe, aquilo que a gente esconde. Todo crente tem isso. Aquele pecadinho dele maroto, aquele pecadinho gostosinho, de estimação, escondidinho. Ninguém vai ver isso aqui não. Negocinho aqui escondidinho aqui. Livro dos segredos, Romanos capítulo 2, versículo 16. Nós seremos julgados segundo os nossos segredos. Aqueles crentes que vão lá para a Ilha São João, não sei, hoje não tem mais muita Ilha São João, né? Isso é coisa do passado. Mas que vão lá para o comercial. O crente que está lá no Arraiá de São João, tomando quentão. Aquele que está lá plantando a cara de cachaça, não é? Ah, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas a pessoa também não tem coragem de chegar na igreja e falar assim: irmão Aníbal, essa semana tampei de cachaça na casa do Altamiro. Não fala, é segredo. Segredo, não é? Altamiro não bebe cachaça não, tá, pessoal? É só um exemplo. Eu estou dizendo para você que ninguém se orgulha de falar essas coisas. Mantém o quê? Escondidinho. Ninguém vai saber disso, que o pastor vai saber disso aqui. O pastor não precisa saber mesmo. Não diz respeito a mim, eu não sou juiz. O juiz só tem um, o juiz é o nosso Senhor. Casamentos camuflados, aquele que fala mal do seu irmão escondido. Aqui chega, dá um abraço gostoso. Amanda, eu amo essa irmã, dá aquele abraço na Amanda. Aí chega em casa e ó, livro dos segredos, não é? E a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, meus irmãos, porque nada ficará oculto diante do Senhor. Casamentos camuflados, aquelas que são talvez consagradas aqui na igreja, uma consagração só, uma coisa maravilhosa, mas na rua, aquela roupa curtinha, os peitão de fora, tudo escondido. Mas na igreja não, na igreja a gola até aqui assim. Está escondendo de quem? Está escondendo de mim? Está escondendo do diácono? Está escondendo do pastor? O grande problema, meus irmãos, é que nós estaremos em um julgamento, e todos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E o grande problema é, nós não pensamos nisso. O judeu, ele tenta ao máximo não pecar, porque ele pensa nisso aqui todo santo dia. Se eu pecar, no julgamento, meu pecado vai estar lá.
Mas o crente, tem crente que nem acredita que haverá um julgamento. Então ele acontece. Aqueles que são adeptos, né, do novo modo de prostituição, o sexo sem compromisso. Nós vivemos a geração sem compromisso. Ah, pastor, isso não acontece na igreja, não. Há de ser bobo, pá. Não acontece. E depois nós pensamos assim, dá para esconder. Mas aí o livro dos segredos, ele será aberto. Senhor, manda, tu nunca me obedeceste. Anjo, leva ele. O 8º livro será aberto, livro do pecado do corpo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. E aí estarão escritos todos os tipos de pecados praticados no corpo ou contra o corpo. Vai estar tudo lá. Aborto. Vivemos a época do aborto, né? Ai de um crente, se o crente falar que ele é contra o aborto, e irmão, ai do crente, se ele falar que ele é contra o aborto. O Papa falou que ele é contra o aborto, você está doido? Esse Papa é um herege, é o pior Papa que já existiu. Pior ainda, meus irmãos, o médico assassino que vai estar lá também, no julgamento. Aí vem aquele assassino, pratica o aborto, mata um ser vivo. Não, tem só 6 semanas, isso não é vida ainda não. Uma bactéria na lua é vida, mas um feto aqui com 6 semanas não é vida. E aí tira lá o feto, às vezes até com mais tempo, já um feto mais constituído. Olha, mas você não pode estragar o feto, porque a gente vai usar esse feto para fazer produto de beleza, cremes. Que isso, pastor? Faz creme? Produtos estéticos com feto? Pois é, você vai parar de usar agora, né? Você vai ter que olhar melhor o rótulo para ver o que está entrando na sua cara. Infelizmente fazem, né? Não, olha, preserva o feto, porque ele é um ótimo produto para embelezamento. Está tudo no livro do pecado, do corpo. Pecados praticados contra o corpo, masturbação. Essa semana eu fiquei indignado, meus irmãos, que vontade de passar pelo computador e dar um tapa na cara dele, né? Perdão do Senhor. Caio Fábio, né? Caio Fábio na televisão, dando aquele testemunho maravilhoso, que o próprio nome dele já diz, de caído, né? E ele dizendo lá, não, masturbação não é pecado, não tem nada de errado nisso. E a gente falava sobre isso na IBD há pouco tempo aqui, sendo que Jesus, ele disse aos seus discípulos a respeito do adultério, olhar e cobiçar, ele disse a Mateus, não é? Olhar e cobiçar uma mulher já é pecado, porque você produziu o pecado na sua mente. E se o olhar e cobiçar já é pecado, imagina o fazer, a masturbação em si. E o Caio Fábio lá na televisão dizendo que não, dizendo para um camarada extremamente santo, Fábio Porchat, um ímpio, zombador do evangelho, o camarada morrendo de rir. 2 adoradores do diabo. Pecado do corpo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, falamos sobre isso de manhã. O corpo é o templo do Espírito Santo. Se você peca contra ele, contra o seu ou contra o dos outros, livro do pecado do corpo. E serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Agressão, homens covardes que batem na esposa. Agora está muito em alta a esposa batendo no marido também, né? Mas é pecado contra o corpo. Eu sem querer eu piso no pé do Otamiro, pau, planta a mão na minha cara, né? Pecado do corpo. Pecou contra o templo do Espírito Santo do Senhor. É aqui que nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, com o que os nossos olhos andam vendo, porque o seu corpo é o templo
do Espírito Santo. Amém? O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que alguém é dono dessa casa, não é bagunça, não é? Eu acho que na cabeça do crente nós vivemos em uma grande bagunça, mas esse planeta aqui tem dono, há um dono nessa casa, haverá acerto de contas, e no dia do juízo final não vai ter jeito, nós vamos ter que prestar contas, e lá vai estar todo mundo, vai estar Satanás, vai estar o anticristo, todos ali, lago de fogo queimando para sempre, e ai daqueles que estiverem reprovados nos livros. E aí finalmente a gente chega no famoso e famigerado livro da vida, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. E aqui, meus irmãos, há um grande problema, não é? Aquele que não é achado escrito no livro da vida. Em todos os outros livros nós estamos, as nossas ações estão lá, mas no livro da vida só estarão os eleitos. É muito triste quando você faz uma prova e você acha que você está bem, você procura o seu nome na lista ali e você não encontra. Agora você imagina o seu nome não ser encontrado no livro da vida. Aí tem gente, meus irmãos, tadinho, pavorou. Aí tem gente que diz assim: mas eu sou quase crente, quase crente. Eu não mato, eu não roubo, eu não xingo, eu até dou dízimo, sou quase crente. Mas naquele dia não vai ter quase, naquele dia não haverá quase. Abre aí, Anjo, primeiro livro, livro da natureza, passou. Abre aí, abre o segundo livro, o livro da consciência, passou. O livro das lágrimas, nunca fez ninguém chorar, não, está muito bem, passou. Pelo contrário, enxugava a lágrima dos outros, dava até conselho, né? Passou, está aprovado, quase crente. Vê aí, Anjo, o livro da lei do Senhor. Está bem, cumpria, tentava, até anunciava a lei do Senhor. Livro dos evangelhos, ouvi o evangelho, que é uma maravilha. Ouviu o evangelho na igreja, ouviu o evangelho na internet, ouviu o evangelho na rádio 88, ouviu o evangelho. Estou te falando, eu era quase crente, só faltou eu me decidir. Livro das palavras, homem íntegro, prometia, cumpria. Segredos, não tinha segredo para ninguém. Livro do corpo, o pecado do corpo, não aceitava, não fazia pecado contra o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, quase crente. Mas aí quando abre o livro da vida, o nome não está lá, o nome não está aqui. Mas eu era quase crente, Senhor. Consta, Anjo. Não, Senhor, o nome dele não está registrado no cartório celeste. Anjo, conduz ele para o lago de fogo. Não, mas eu não quero ir. Não, mas tem que ir. E ele vai. Morte eterna, lago de fogo. O nome está falando. Lago de fogo. Lago não é lugar de nadar, de brincar, é um lago de fogo. É lugar de sofrimento, de tortura, de perdição eterna, de grito eterno. A palavra nos diz que o verme nunca para de comer e os dentes nunca param de rangir. Lugar de sofrimento eterno.
E essa é a segunda morte. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que não tem jeito. O Apocalipse, ele vai acontecer. Se os ateus acreditarem, vai acontecer. Se os ateus não acreditarem, vai acontecer da mesma maneira. E a gente precisa levar isso a sério. Nós precisamos viver em intimidade com Deus, porque da intimidade com Deus depende o registro dos nossos nomes no livro da vida. Amém? Eu quero dizer nessa noite que o seu nome, ele vai estar registrado no livro da vida. Amém? Então nós chegamos à conclusão que para isso nós precisamos buscar intimidade. Eu tenho muito medo de morrer, acordar e ver que meu nome não está escrito no livro da vida. Por quê? Porque não tem jeito. Porque depois não tem jeito. O que eu posso fazer é aqui, o que eu posso fazer é agora. Eu tenho que mudar é aqui, eu tenho que me arrumar é agora, eu tenho que consertar as coisas aqui, não dá para deixar para depois. Buscar a Cristo eu só posso buscar agora. Eu não posso buscar depois, não vai ter jeito. Enquanto tudo for motivo para eu não ter comunhão com o Senhor, eu sempre vou estar em falta. E eu sempre vou estar com medo. Porque o Senhor, Ele virá como o ladrão da noite. Ninguém estará esperando. Será como nos dias de Noé. As pessoas estarão em suas festas, casando, se alegrando, levando a vida como se o Senhor não existisse. E aí virá o fim. Foi isso que a gente viu ontem, né, irmão Jaime? A gente estava num círculo de debate na internet e alguém falava assim: os crentes vão ver quando morrerem e eles verem que o céu não existe. E aí eu respondi o camarada lá e eu falei assim: olha, sinceramente, se o céu não existir para o crente não vai fazer diferença, porque pela ciência, se não existe nada depois, ele não vai nem saber que ele estava errado. Agora, meu irmão, se o céu existe, se o inferno existe, se prepara, irmão. Se prepara. A grande questão, meus irmãos, é que nós temos consciência, nós temos a certeza que o céu existe. E é por isso que nós buscamos intimidade com o Senhor. Não é à toa que nós estamos aqui desde o começo do mês falando sobre a importância de buscarmos intimidade com o Senhor, porque o 9º livro, o livro da vida, ele é um lugar apenas para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Eu não estou aqui nessa noite para assustar ninguém, apesar que eu assustei alguns no finalzinho aí no grito. Eu não estou aqui para assustar ninguém. Eu estou aqui para reflexão, não é? Nós precisamos refletir, nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Antigamente a gente tinha um projeto nas igrejas batistas que se chamava Desperta Débora, né? Acorda tu que dormes, porque as coisas estão acontecendo e nós estamos vivendo como se elas não estivessem acontecendo. Nós estamos brincando de ser crente ou nós estamos sendo crentes ruins, mas o diabo não está brincando de ser diabo e ele não está sendo um diabo ruim. Ele está sendo um diabo na excelência que ele pode ser. Diabo significa adversário. Então ele está sendo o melhor adversário que ele pode ser. Ele não brinca, ele investe contra a nossa vida. Ele luta contra nós, ele quer a nossa destruição. O anticristo não vai brincar de ser anticristo. A besta não vai brincar de ser besta. O diabo não vai brincar de ser diabo.
Mas para a honra e glória do nome do Senhor, Cristo também não está brincando de ser Deus. Está tudo determinado e escrito. Ele nos alertou, Ele nos despertou na sua palavra para uma realidade que já está acontecendo. Nós precisamos viver de acordo com a verdade, com a realidade. O tempo do fim se aproxima. Céu, inferno, livros abertos, tribunal, julgamento. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Meus irmãos, eu já estive em muitos tribunais, em muitos julgamentos. Mas o pior tipo de tribunal, o pior tipo de julgamento que tem é o famoso júri popular. Ali houve um crime gravíssimo, houve um crime contra a vida, houve homicídio. Ali a prisão é 25, 30 anos. E é muito pesado, muito triste quando você vê que o júri julga aquela pessoa e o juiz dá a sentença e ele diz: olha, condenado, 20 anos, pum. Parece que o mundo da pessoa está acabando, ela chora, ela grita, os policiais precisam segurar a pessoa na hora, senão ela foge. Mas são 20 anos. 20 anos passa. Mas quando nós falamos do juízo de Deus, do tribunal do Senhor, nós estamos falando de uma condenação eterna, eternamente longe do Senhor. Nós precisamos fazer o possível e o impossível para termos os nossos nomes registrados no livro da vida. Os calvinistas, eles dizem assim: o Senhor já escolheu aqueles que vão para o céu. Mas nós não pensamos assim. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deve ser muito ruim ouvir naquele momento assim: olha, o nome dele não está no livro, Senhor, para o lago de fogo, reservado para o diabo e seus anjos. Imagina a dor no peito, sabendo que isso não tem volta. Mas imagina a alegria de falar, de ouvir: filho amado, bem-vindos, entre no gozo do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque ali é vida eterna, ali é salvação eterna, ali é lugar para gente íntima de Deus. Ali está Moisés, ali está Abraão, ali está Sara, ali está Cristo, ali está Pedro, Tiago, João. Ali estará você e eu também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, a Deus. Oh, Deus. Obrigado porque o Senhor tem trazido uma palavra especial para nós nessa noite. Porque nesse mês o Senhor nos direcionou dentro desse tema tão importante que é a intimidade com o Senhor. E é um tema, ó Deus, que nos faz pensar muito sobre como nós estamos conduzindo nossas vidas. Precisamos melhorar, precisamos buscar mais, precisamos buscar e alcançar intimidade, pois somente assim nossos nomes serão escritos no teu santo livro e nós ouviremos: benditos, bem-vindos à morada do seu Senhor. Alegrem-se comigo, louvado seja o seu nome, meu Pai. Que aqueles que estão aqui nessa noite possam ouvir essa frase, que nós possamos, ó Deus, estar juntos lá em algum momento, e que nós possamos, ó Deus, até mesmo comentar sobre esse dia e dizer um ao outro: lembra aquele dia na igreja aonde nós ouvimos essa palavra? É verdade, mas hoje nós estamos vivendo aquela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, que isso se cumpra sobre a nossa vida, em nome do poderoso Senhor Jesus. Amém e amém. Que você viva, que você busque intimidade com o Senhor, porque intimidade é o caminho, intimidade é o que precisamos, intimidade é o que nos leva a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém? Nós vamos encerrar
cantando a canção do céu. Amém? No coral nós vamos cantar eternamente que Ele é santo, santo, santo. Nós estamos ensaiando para esse grande dia onde nós vamos cantar eternamente com o Senhor. Amém?
Amém, meus irmãos? Que a intimidade com o Senhor, ela produza frutos em nossa vida, porque os frutos da intimidade são frutos para aqui, mas são frutos para lá também, frutos que florescerão para todos sempre, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus.